Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre os números relativos. Essa conversa vai ter duas partes. Uma que eu vou discutir hoje, que vai mostrar os conceitos, e vamos ver também a multiplicação e divisão, potenciação também, para números relativos. Na próxima reunião, um vídeo que eu vou gravar amanhã, nós vamos ver a parte da soma e da subtração de números relativos. Então, hoje vamos começar com alguns conceitos. Número relativo é todo número precedido, quer dizer, antes dele tem um sinal de mais ou de menos. Por exemplo, menos 10 é um número relativo, mais 2 é um número relativo, menos 163, por exemplo, é um número relativo. Todo número antecedido que vem antes dele o sinal de mais ou de menos, mais ou menos, é chamado de número relativo. Outro conceito importante é o conceito de valor absoluto ou módulo. Módulo de um número relativo, ou valor absoluto de um número relativo, é um número sem o sinal, ou seja, só expressa uma quantidade. Não tem sinal nem negativo nem positivo. Veja, por exemplo, aqui o número 3, o módulo dele é 3. E ele é expresso dessa forma, com essas duas barrinhas laterais. Estão vendo aqui? Sempre que eu tenho essas duas barrinhas laterais, é porque o número que está dentro é um módulo, é um valor absoluto. Mais 12, por exemplo, o módulo dele é 12 com as duas barrinhas. Entenderam? Outra coisa importante é que o número 0, o 0 não tem sinal, nem positivo, nem negativo. Se a gente colocar os números todos nessa reta que eu estou mostrando aqui para vocês, olha, vejam. Coloquei o 0 aqui, para cá os números maiores do que 0, para a esquerda os números menores do que 0. Vocês podem perceber que os números sempre crescem da esquerda para a direita, olha. O número 3 é maior que o 2, o número 4 é maior que 1, todo número positivo é maior do que 0, todo número negativo é menor do que 0, todo número negativo é menor que qualquer número positivo, e nos números negativos cresce também no mesmo sentido. Veja que menos 2 é menor, é maior que menos 5. Fica um pouco estranho, mas vejam que é assim que a coisa se comporta, olha. Eles crescem daqui para cá. Então, o 0 é maior do que menos 5. O menos 1 é maior do que menos 4. Ok? E números negativos e números positivos podem ser de qualquer tipo. Pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser o π. Ok? Então, nessa reta aqui, distribuídos nela, estão todos os números relativos, né? Que são os números seguidos, antecedidos, que antes tem um sinal de menos ou sinal de mais. Bom, essa é uma noção básica para a gente começar. Eu vou subir um pouquinho o papel aqui, depois de conversar um pouco mais sobre números relativos. Uma informação importante sobre números relativos é no caso da eliminação de parênteses. Aqui também pode ser colchetes, aqui pode ser colchetes, podem ser chaves também. O meu exemplo trabalha com parênteses, mas vale para qualquer um desses dois também. Veja, se eu tenho esses valores entre dois parênteses que vocês estão vendo aqui, e antes dele eu tenho o sinal de mais, isso quer dizer que os números aqui de dentro, se eu elimino o parênteses, eles permanecem exatamente como estão, olha. O sinal continua como está aqui dentro. Ó. E o resultado disso, se eu somar os números positivos e subtrair os números negativos, isso aqui é 14. Tá? Esse aqui é o resultado. Agora, se eu tiver o menos antes, né, fora do parênteses, muda tudo. Quando o parênteses está fora, ele faz com que todos os sinais dos números que estão dentro do parênteses sejam alterados. Então, se eu eliminar esse parênteses aqui, ó, esses dois parênteses, isso aqui vai ficar assim, ó, o que era mais fica menos, mais 4 fica menos, o que era menos fica mais, o 2 que era menos fica mais,
O 6, que era mais, fica menos. O 8, que era mais, fica menos. E o 12, que era menos, fica mais. E o resultado disso é menos 4. Aqui, pessoal, é 4, viu? Não é 14, não. É 4. Se vocês somarem isso aqui, está 4. Se vocês somarem isso aqui, estando os valores entre colchetes, melhor, entre parênteses e colchetes e chaves, quando eu tenho o sinal menos na frente, ele altera todo o sinal dos números que estão dentro dele, como eu mostrei aqui. E o resultado, vocês veem aqui que muda, olha. Aqui tinha dado 4 e aqui deu menos 4. O número menos fora do parênteses, do colchete ou de chaves, tem esse efeito. Um outro exemplo aqui, isso aqui é uma expressão que normalmente vocês encontram por aí. Isso aqui, se eu tirar os colchetes, vai ficar menos B2, porque aquele é positivo. Lembrem-se que em números positivos não é necessário botar o mais na frente. Isso já é costume, não é necessário. Mas esse B aqui era positivo. Se tem um negativo fora do parênteses, tirando o parênteses, o B fica negativo. E o 4AC, que era negativo, fica positivo. Entenderam? Fácil, né? Agora vamos dar uma olhadinha em como se comportam os números relativos em multiplicações e divisões, inclusive potenciação. Descer um bocadinho aqui, que eu subi demais. Vamos lá, olha. Para multiplicação e divisão existe uma regra só, uma regra única. Se você tem sinais iguais na multiplicação, o resultado é mais. Então, o número 4 positivo multiplicado pelo número 2 também positivo vai dar 8 positivo. Sempre que os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Veja alguns exemplos aqui embaixo. Olha, mais 4 vezes mais 3, os dois sinais são mais. Então, o resultado é mais 12. Menos 3 vezes menos 6, os sinais são iguais. O resultado é mais 18. Agora, se eu tenho sinais diferentes, o resultado é sempre menos. Vejam aqui, ó, mais 5 vezes menos 2 dá menos 10, porque os sinais eram diferentes, está vendo? Então, sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Vamos ver isso na divisão. Na divisão é a mesma coisa. Se eu tenho um número positivo dividido por um número também positivo, o resultado é positivo, porque os sinais são iguais, tá certo? O resultado disso aqui é mais 4. Se eu tenho menos 18 dividido por menos 2, o resultado também é positivo, porque os sinais são iguais, tá vendo? Isso aqui dá 9. E se eu tenho um número negativo dividido por um número positivo, sinais diferentes, o resultado vai dar menos 2. Tudo bem? A regra é única e bem simples. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Mesmo quando os sinais iguais são negativos, como nesse caso aqui, olha, menos 18 dividido por menos 2, o resultado é positivo, porque os sinais são iguais. Tudo bem? Fácil, né? Na potenciação. A potenciação é mais ou menos uma multiplicação, né? Então, valem mais ou menos as mesmas regras. Veja o seguinte, se eu tenho um número positivo elevado a uma potência positiva, o resultado é positivo. Por exemplo, 4 ao quadrado, eu não coloco mais aqui, porque nós já vimos que não é necessário. Todo mundo assume que quando não há um sinal na frente do número, é porque ele é positivo, né? Então, 4 elevado ao quadrado, positivo, vai dar 16, positivo. Tá certo? Se eu tenho um número positivo elevado a uma potência negativa, o resultado também é positivo. Vejam por quê. Porque 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, tá certo? A potência passa para baixo, o sinal muda, estão vendo? Olha, quando ela fica na parte de baixo da fração.
Nós já vimos isso em algum vídeo anterior. Então o resultado disso aqui é óbvio, né? Vai dar 1 dividido por 9, que é positivo. Ok? Entenderam isso? Muito bom. Quando agora eu tenho um número negativo, por exemplo, o número menos 3, e eu elevo a uma potência positiva par, por exemplo, 2, o resultado vai dar positivo, porque isso aqui é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3. Nós já vimos isso lá em cima. Sinais iguais, o resultado é positivo. Então, isso aqui vai dar mais 9. Aqui, um cuidado, pessoal. Se o número negativo for elevado a uma potência ímpar, vai dar negativo. Vejam por quê. O mesmo 3 elevado ao cubo. Isso aqui é uma potência ímpar, tá certo? Tá certo? Então, isso aqui quer dizer o quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, menos 3 vezes menos 3, sinais iguais, dá positivo. Vai dar mais 9. Mais 9 vezes menos 3, sinais diferentes, dá menos 27. Perceberam? Ficou meio espremidinho aqui, mas acho que deu para entender, né? Então, se o número negativo é elevado a uma potência par, como aqui em cima, o resultado é positivo. Se ele for elevado a uma potência ímpar, como no nosso caso aqui é 3, estão vendo? A conta que eu preciso fazer é essa aqui, o resultado é positivo. Menos com menos dá mais, e depois mais com menos dá menos. Ficou claro isso, apesar do apertadinho que ficou aqui? Faltam só mais 2 casos. Se eu tenho um número negativo elevado a uma potência negativa, vai dar par. E vejam por quê. Eu vou fazer aqui embaixo para não ficar tão espremidinho como ficou ali, olha. Esse exemplo aqui vem aqui para baixo. Olha, eu pego então o número menos 3 elevados a menos 2. Tá certo? O número é ímpar, elevado a uma potência ímpar mais par. O número 2 é par. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer menos 3 ao quadrado, tá certo? Porque a potência passou para baixo, muda o sinal. E isso aqui é igual a menos 3 vezes menos 3. Pela nossa regra, negativo com negativo dá positivo, isso aqui é igual a 1 sobre 9. Positivo. Tá vendo? A regra aqui, ó. O resultado é positivo. Já perceberam o outro caso, né? Se eu fizer uma potência de um número ímpar, um número negativo, a uma potência ímpar, o resultado, vocês já perceberam, vai dar negativo. Por quê? Veja, eu vou pegar um exemplo aqui, olha. Menos 2 elevado a menos 3. Estão vendo que o número é negativo e a potência é negativa e ímpar. 3 é ímpar, tá certo? Como é que se resolveria isso aqui, ó? Isso quer dizer, novamente, aquilo que eu já falei no exemplo anterior, dá menos 2 elevado à terceira, porque eu passei a potência para baixo na fração, né? Então, isso aqui é o seguinte, olha. Menos 2 elevado à terceira é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, vezes menos 2 dá menos 8. Perceberam? Repetindo, esse caso aqui, o último, olha. Menos um número relativo negativo elevado a uma potência ímpar, o resultado é sempre negativo. O número ímpar elevado a uma potência negativa par, ele dá sempre positivo. É semelhante a esse caso que vimos aqui atrás, olha. Desculpem pelo apertadinho aqui, mas acho que deu para acompanhar. Se vocês tiverem dúvida, vejam novamente o vídeo que vai ficar mais claro. Na próxima parte, como eu falei, eu vou falar sobre números relativos na subtração e na adição. Até a próxima, pessoal.